Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ludmila Calimã, professora de História, e a nossa aula de hoje é um tema super importante, formação histórica do Estado do Espírito Santo. Eu dividi essa aula em duas, hoje eu vou falar um pouquinho nessa primeira parte sobre o início, o período colonial, e nas outras aulas falo um pouco mais do Império e da República. Então vamos lá? Bom, gente, para pensar na história do Espírito Santo, a gente tem que pensar nas primeiras expedições para a exploração desse território maravilhoso. Essa primeira expedição, ela saiu de Portugal em 1501 e ela trazia a bordo um colonizador, um navegador chamado Américo Vespúcio. Em 1502, teve uma outra expedição, com Estevão de Gama, que descobriu a chamada Ilha da Trindade, a 1.140 quilômetros da costa do Espírito Santo. E durante as 3 primeiras décadas do século XVI, a gente não teve muita iniciativa de colonização. Trago aqui para vocês a imagem da Ilha de Trindade. Pouca gente sabe, mas é a ilha mais isolada do litoral brasileiro. E é uma ilha que pertence ao nosso estado, Espírito Santo, e foi uma ilha que foi avistada, que recebeu aí os colonizadores. Bom, gente, em 23 de maio de 1535, o fidalgo português Vasco Fernandes Coutinho, que era um veterano das campanhas na Índia, na África, ele era um colonizador nato, um explorador, ele vai chegar nas nossas terras, na capitania. Por quê? Porque o rei Dom João III, ele tinha dado, de certa forma, a capitania para ele. Obviamente que não é uma doação assim como a gente sabe hoje, doou, não, ele precisava prestar relatórios sobre a capitania, mas ele era o donatário, beleza? O Vasco Fernandes Coutinho, ele desembarca lá na prainha de Vila Velha, acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, e ali ele funda o seu primeiro povoamento. Observem o mapa da costa brasileira. Esse mapa foi feito por Luiz Teixeira em 1590, foi resgatado pelos historiadores, e aí a gente tem um registro de como era a visão do mapa, como que eles imaginavam, como que eles construíam essa territorialidade. Bom, de acordo com a historiadora Nara Saleto, embora essas terras fossem doadas, as capitanias, elas, como eu falei, não eram de propriedade do colonizador, muito pelo contrário, ela era da administração da metrópole. O capitão donatário ele recebia, ele tinha os seus herdeiros que poderiam herdar, mas parte do governo era da coroa portuguesa. O comando militar, o direito de exercer justiça, arrecadação, isso era do donatário, mas a coroa ela ficava fiscalizando, a coisa não era tão simples assim, havia uma questão administrativa envolvida. Bom, com a chegada dos colonizadores, a gente sabe que quem habitava as terras eram os indígenas, já falamos em outras aulas. E esses indígenas estavam dispostos a defender suas terras. Então, quando os colonizadores chegam, eles precisam fazer o quê? Conter. E aí eles utilizam canhões, todas as armas que eles tinham da época. Não foi simples chegar no Espírito Santo. Trago para vocês também um mapa da Ilha Duarte de Lemos, também feito por Luiz Teixeira em 1586, e aí é a imagem do que seria aí Vitória, Vila Velha, atualmente, mas assim, com a representação do passado, com o mapa do passado. Bom, gente, quando Vasco Fernandes Coutinho chegou, era um domingo do Espírito Santo, o chamado Pentecostes, e por conta disso, porque eles eram muito católicos, eles deram o nome da vila de Vila do Espírito Santo. É a região de Vila Velha, tá? O que coube a eles? Era 50 léguas de costa, entre os rios Mucuri e Itapemirim, tanto de largo quanto sertão adentro. Então, era muita terra. Em 1535, a vila acabou saindo da condição de vila para a capitania, tá? Bom, trago aqui para vocês também um mapa de Vila Velha e Vitória, também no período colonial. Percebam, a Fortaleza, Vila Velha, percebam que tem assim ao fundo uma pequena vila com uns casarios. Você pode me perguntar assim, professora, mas será que ainda existem monumentos dessa época? Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Bom, para colonizar a terra, Vasco Fernandes Coutinho dividiu a capitania em Seis Marias, não dava para o Vasco Fernandes Coutinho sozinho administrar todo esse mundo de terras. Então ele divide e ele tenta colocar algumas pessoas de confiança para administrar essas terras tão vastas, A questão é que não tinha tanta gente para administrar. Então o problema grande da capitania era falta de produtividade.
Não tinha gente para praticar essa agricultura, para produzir, para gerar riquezas, para fazer valer esse investimento que era estar numa capitania, que é trazer embarcações, que é construir monumentos e coisas do tipo, né? A gente sabe que esses lotes, né, eles foram distribuídos a cerca de 60 colonizadores. E essas pessoas vieram com Vasco Fernandes Coutinho, tá? Para a fixação nessa capitania, não foi simples, foi uma história de lutas desde o início, muita resistência, e às vezes a gente pensa, mas professora, foi só resistência com os indígenas? Não, foi muita resistência entre eles, entre os colonizadores, muitas disputas pelo poder. Os indígenas, no caso deles específicos, eles foram recuando, muitos deles para regiões de florestas, e aí eles utilizavam o que a gente poderia dizer hoje táticas de guerrilha, né? Mas eles não deram tanta trégua para os colonizadores, e esses conflitos foram se perpetuando no tempo. Além dessas revoltas indígenas, o donatário, como eu falei com vocês, ele tinha que enfrentar os próprios portugueses que vieram com eles, né? Os donos das sesmarias, os agricultores, né? A gente tem, inclusive, relatos, né, de companheiros do Vasco Fernandes Coutinho, como Jorge Menezes, Duarte de Lemos, que tiveram muitos problemas com Vasco Fernandes Coutinho, muitas rivalidades. Alguns historiadores, inclusive, apontam que Vasco Fernandes Coutinho nunca teve muita capacidade de liderança. É uma análise que foi feita. Eles falam que Vasco Fernandes Coutinho teve uma autoridade muito desgastada, teve muitos insucessos, ele passou por períodos em que ele ficou muito doente, muitas discórdias, e essas discórdias acabaram minando um pouco o governo dele. Tem um jesuíta, inclusive, que ele relata um episódio super interessante, né? Ele diz que Vasco convocou uma reunião com os colonos, ele recebeu muitas críticas e ele disse, né, que ele pediu perdão às pessoas e que ele disse que ele ia mudar, que ele ia tentar satisfazer a todos. Esse episódio é visto pelas fontes como um grande milagre, eles falam, né, um extraordinário exemplo de humildade cristã. A questão é que a gente não pode julgar, porque a gente está falando de um contexto que a gente não conhece muito a fundo, não tem tanta documentação. Mas o Vasco Fernandes Coutinho estava no meio de pessoas, inclusive ele, que estavam ali em busca de riqueza, de ambição, colonização. E é um contexto de uma sociedade muito sem lei, né? Uma sociedade que ainda está surgindo, está se estruturando. Então não era fácil organizar e comandar a capitania do Espírito Santo. O fato é que pouco depois desse episódio que foi relatado por esse padre jesuíta, o próprio Vasco ele vai mandar uma carta para o Mendes Sá. O Mendes Sá era administrador colonial português, que estava lá em Salvador, dizendo que ele está muito velho, que ele está doente, que ele não quer mais saber de dirigir essa capitania. Então ele faz uma comunicação oficial, o Vasco diz que está de partida para Portugal, ele diz que já cumpriu o que ele tem que fazer, que ele prefere deixar encarregada outra pessoa para administrar essa capitania, ele não tem força, é o que ele diz. Então o Mendes Sá, que é o governador-geral, ele vai fazer o quê? Vai visitar o Espírito Santo, ele vai vir, né, em 1560, ele vai ouvir os colonos, vão falar, olha, o Vasco está muito ausente, os indígenas estão nos atacando, os franceses estão se instalando no Rio e podem vir para o Espírito Santo. Então ele começa a ficar frustrado, né? O Mendes Sá fala assim, opa, eu acho que a gente vai ter que tomar uma atitude aqui. Então o Vasco, ele renuncia objetivamente, e aí os moradores pedem que o próprio governador Mendes Sá assuma. O que o governador Mendes Sá vai fazer? Ele vai colocar outra pessoa no lugar. Bom, eu mostro para vocês aqui um brasão do Vasco Fernandes Coutinho. Quem conhece um pouco esse brasão já deve ter visto, é o mesmo brasão da Universidade Federal do Espírito Santo. Utiliza o brasão do Vasco Fernandes Coutinho. Aí, agora que você sabe, quando você olhar lá o símbolo da UFES, você vai lembrar do brasão do Vasco Fernandes Coutinho. Bom, como eu falei com vocês, então, o Vasco ele vai abdicar de ser donatário, mas ele cumpriu 25 anos de governo. E ele realizou obras bastante interessantes e importantes. Ele construiu 2 vilas, ele ergueu 2 igrejas locais importantes, a Igreja do Rosário, que foi fundada em 1551, que ainda existe, e a Igreja de São João, que ambas são de Vila Velha. Mostro para vocês uma imagem da Igreja do Rosário, de 1551, vale a pena visitar. É um monumento maravilhoso, histórico. E aí você vai falar assim, caramba, foi erguida pelo primeiro donatário. Pois é, está lá ainda para a gente poder visitar e admirar. Bom, também foi durante o governo dele que se construiu os primeiros engenhos de açúcar, se formou, né, o início da economia capixaba.
1551, o padre Afonso Braz ele vai fundar o Colégio e a Igreja São Tiago, né, que é uma construção importante, que vai passar por várias reformas e que hoje é o Palácio Anchieta. Observem a imagem. Eu trouxe uma imagem bem antiga do Palácio Anchieta, que hoje é a sede do governo do estado, né? Essa imagem de 1909. Também é uma construção colonial. Obviamente passou por muitas reformas, hoje a gente tem outras alterações que têm que ser observadas, mas o sustentáculo dele é de uma estrutura colonial. Nessa mesma época, os missionários jesuítas chegam no Espírito Santo e vai fundar as duas localidades importantes, três, Serra, Nova Almeida e Santa Cruz. Apesar de Nova Almeida hoje pertencer à Serra, por muito tempo ela foi separada. E aí também eu acho que é importante a gente lembrar a chegada de um frei importante jesuíta chamado Pedro Palácios. O Pedro Palácios ele vai fundar, ele vai arregimentar a obra de um dos mais importantes monumentos religiosos do Brasil e provavelmente o maior do estado, que é o nosso Convento da Penha, que eu mostro para vocês aqui, uma imagem, né, que é uma obra colonial, jesuíta e que é a marca do nosso estado, que foi fundada em 1558. Vale destacar também que esses missionários, eles não estavam ali só para fazer igreja e catedral e convento, não, gente. Eles estavam com um objetivo muito claro, que era a catequese, né? Eles estavam de olho na catequese dos indígenas e a gente sabe que os colonos estavam constantemente em choque e de certa forma, os jesuítas tentavam fazer intermediar e catequizar esses indígenas, né? Uma das ideias dos jesuítas era conseguir aliciar crianças indígenas, catequizá-las e mandá-las de volta para as aldeias para que elas pudessem fazer o trabalho junto aos adultos, tá? Os jesuítas, eles entendiam que se os índios renunciassem, abre aspas, suas práticas demoníacas, era a ideia que eles tinham, né? Eles não precisavam abandonar, eles mesmos poderiam, por conta da prática de aprender a Bíblia, coisa do tipo, conhecer a verdade e ser liberto. Era uma visão jesuíta da época. Eles viam que as práticas indígenas não eram cristãs e por isso eles precisavam de uma renovação. Era um pouco a ideia dos jesuítas. Obviamente que eles enfrentaram muitos problemas e um dos problemas na catequização dos índios, dos jesuítas capixabas, era o nomadismo, né? Muitos índios eram nômades, então você imagina, eles estavam catequizando os índios hoje e amanhã, quando ele fala, cadê o grupo? O grupo já saiu e foi para outro espaço. Era um grande problema. Os jesuítas, eles relatam isso em cartas, em obras, né? Os padres, eles enfrentavam muitos problemas. Mostro aqui para vocês duas pinturas, né, que retratam a evangelização dos índios. Observe a posição dos padres, uma posição sempre mostrando uma posição de superioridade, né, que ele demonstra, Deus está falando com você, e o índio sempre na posição de inferioridade. Vamos problematizar também que são obras que foram pinturas feitas, né, num contexto da cultura ocidental, então sempre coloca o ocidental, o europeu acima, né, e o indígena como submisso, né, como o povo que está sendo catequizado, que está sendo influenciado por essa cultura, né? A gente tem que entender um pouco o contexto de formação e de construção dessas obras, tá bom? Outro padre jesuíta importante no período colonial capixaba é o padre José de Anchieta. Ele deu um sentido especial à Companhia de Jesus nas terras capixabas. Uma imagem para vocês, uma pintura a óleo do padre José de Anchieta, para vocês imaginarem como que era a fisionomia dele. Desde 1561, o padre José de Anchieta elegeu para o seu refúgio particular a aldeia de Heritiba, que hoje está ali naquela região de Anchieta, né? E aí muitas vezes ele tinha que se afastar, ele viajava muito para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para a Bahia, mas foi em Heritiba que ele escreveu 2 poemas muito interessantes. O primeiro é da Santa Virgem Maria, Mãe de Deus, e o outro é dos Feitos de Mendes Sá. Professor, o que isso tem a ver com a história colonial do Brasil? Olha só que interessante. Na obra que ele escreveu, dos Feitos de Mendes Sá, o padre ele descreve uma batalha que aconteceu aqui no Espírito Santo que quase ninguém ouve falar, chamada Batalha do Cricaré. Foi uma primeira de uma série de batalhas entre indígenas e portugueses, na região, no caso, do Espírito Santo. O que acontece? Ocorreu na confluência dos rios São Mateus e Mariricu, lá na proximidades do povoado do Cricaré, atualmente o município de São Mateus. O combate ele foi travado no ano de 1557,
E o objetivo do combate era o quê? Livrar Vasco Fernandes Coutinho, que era o donatário da capitania, e os seus homens, do risco de ataques de nativos. 6 embarcações e aproximadamente 200 homens vão sair de Porto Seguro, rumo ao povoado de Cricaré, e eles estão buscando combater os índios, né? E que se defendiam em fortificações. A questão é que os portugueses eles vão destruir algumas fortificações, mas eles vão acabar perdendo força. E nessa força os índios vão contra-atacar e aí vão conseguir expulsar os portugueses que estavam tentando dominá-los ali naquela região. Os portugueses, então, eles vão sofrer muitas baixas. Entre os mortos, a gente tem o filho do Mendes Sá, que é o Fernão de Sá, né? E esse Fernão de Sá, ele comandava a esquadra. A gente tem aí os 2 filhos de Caramuru, que é o Diogo Alves Correia, que foi, né, junto com a Índia Paraguaçu. Mostro para vocês agora, olha que interessante, essa daqui é uma maquete de uma típica galé do século XVI do Museu Naval de Toulon. Então, se você for imaginar como funcionava essa batalha em termos navais, observa aí que era uma galé como essa. Outra imagem também que eu quero mostrar para vocês é um achado, né, arqueológico que foi feito há pouco tempo atrás no Rio São Mateus, no Rio Cricaré, perdão, e foi uma espada encontrada que pertencia a um nobre português e que talvez tenha sido usada na Batalha do Cricaré. Olha que interessante, né? Segundo consta, tinha uma pessoa, né, mergulhando e ela encontrou essa espada e chamou os pesquisadores e eles entendem que era uma espada de um nobre no período colonial. Olha que interessante a gente ter esse registro. Tem pouco tempo que foi encontrado. Depois, quem tiver interesse, pesquisa no Google, vai achar mais informações. Pois bem, gente, o século XVII no Espírito Santo, a gente saindo do 16 indo para o 17, foi marcado por uma expansão na produção do cana-de-açúcar, né? A gente teve uma retomada do comércio que estava muito enfraquecido no século XVI. Um documento de 1641 mostra que apenas em um mês o Porto de Vitória recebeu 5 navios de Portugal, que não era pouco para o período colonial, tá? E esses navios eram frequentados regularmente. Tinham muitos portugueses que moravam, né, no Espírito Santo, moravam, né, aqui na nossa região atual de Vitória, Vila Velha também. Tinham alguns engenhos. Então, de certa forma, a gente pode concluir que Vitória integrava, era um pequeno centro para negócios coloniais. A posição estratégica da capitania do Espírito Santo, gente, era próxima à Bahia, próxima ao Rio de Janeiro, obviamente, foi alvo também de algumas tentativas de invasão. Em 1592, a gente tem invasões inglesas que aconteceram, né, tentativas, né, no Espírito Santo. 1625, a gente tem o donatário Francisco de Aguiar Coutinho, né, em que enfrenta uma investida de holandês. Aí tem a história da Maria Ortiz, que acho que todo mundo já ouviu falar aqui, né, que é muito comum e como uma lenda capixaba, uma heroína capixaba. 1640, a gente tem 7 navios holandeses que atacam novamente o Espírito Santo, né? Eles conseguem desembarcar 400 homens, mas a gente tem aí o capitão-mor João Dias Guedes, e aí eles conseguem conter, e eles não se firmam em Vitória. Tentam atacar Vila Velha, mas também são rechaçados. Então aí o governo colonial vai começar a enfrentar muitos ataques, o que não é bom, porque isso enfraquece muito o governo local, tá? Aqui eu mostro para vocês uma pintura a óleo representando a invasão holandesa em Vila Velha, né, o que seria essa representação. Bom, durante o governo do fidalgo Francisco Gil de Araújo, o comércio e a lavoura vão se desenvolver bastante, né? Observem que existia um boato na época, porque nesse contexto eles achavam, porque eles tinham encontrado umas pedras verdes, entre aspas, que o Espírito Santo era cheio de esmeraldas. Então, há um boato de que o Espírito Santo tem reservas de esmeraldas. Isso gera o Espírito Santo começa a receber muitos bandeirantes, muitos colonizadores. Essa história, então, mas como que vai surgir esse boato? Você poderia me perguntar. Na verdade, Marcos de Azevedo Coutinho, 1611, ele vai trazer umas amostras de esmeraldas. Então, gente, vocês imaginam, você traz uma amostra de esmeraldas, as pessoas já acham que tem reservas de esmeraldas e surgem muitos caçadores no Espírito Santo, né? Nesse contexto, 14 entradas vão ter no Rio Doce. Todavia, obviamente, esse empreendimento, todo mundo sabe, não resultou em nada muito significativo, muito pelo contrário. O investimento que eles fizeram, eles não conseguiram ressarcir, não teve retorno, né? Não encontraram as benditas das esmeraldas. De certa forma, o que a gente pôde observar é que os lucros, né, de Gil Araújo
não compensaram esse investimento feito na capitania. O filho dele e o herdeiro, né, ele preferiu se conservar ausente desse senhorio, né, acabou fazendo com que a capitania do Espírito Santo se tornasse devoluta e acabou sendo vendida para a coroa portuguesa. Olha que situação ruim. Ou seja, a capitania do Espírito Santo nesse contexto foi tão frustrante essa questão das esmeraldas que ela volta a se tornar parte da Bahia. Durante o século XVIII, ainda tivemos alguns interesses em mineração. A gente tem o Antônio Rodrigues Arzão, encontra um pouco de ouro no Rio Doce, a gente tem algumas outras entradas, na região de Castelo também. Nesse contexto, assistiu-se um novo impulso na conquista do interior, né? A gente teve concessões de sesmarias, que favoreceram a fixação de colonos, de muitos empreendedores, né? Obviamente que esse movimento, ele despertou a atenção de autoridades baianas. Por quê? Se você está investindo em sesmarias, ampliando esse território, a chance de chegar estrangeiros é muito grande. Então, eles começaram a ter um pouco de medo. Então, por conta disso, eles pensaram em fortificar o Espírito Santo. E aí o rei, ele proibiu qualquer entrada na capitania do Espírito Santo nesse contexto. Então, a capitania ela se tornou, nesse momento do período colonial, isolada. E aí você manteve os índios, as florestas ficaram muito intactas. A colonização, então, nesse contexto, ela continua sem muitos progressos, embora a gente tenha uma marca aí que é 1741, que foi criada com marca de Vitória. Ou seja, ela ficou fortificada, mas teve a criação da comarca de Vitória, que foi muito importante para a história. Mostra aqui para vocês um prospecto da vila de Vitória, capital da capitania, em 1767. Observem que é o centro de Vitória, né? É certo que a obstinação de mineradores acabou por diminuir o rigor das obrigações. Em 1758, de acordo com a ordem régia, abriu-se caminhos para as minas. Então, você teve alguns postos de quitação, como, por exemplo, na Vila de Campos, que na época pertencia ao Espírito Santo, também começou a vigorar, né? A gente está falando aí de um período de exploração do ouro. Mostro para vocês também uma carta recebida na capitania do Espírito Santo no século XVIII, só para vocês imaginarem o que seria uma carta da época. Bom, para fechar, gente, o que foi essa capitania? A gente tem aí um esgotamento da população, isso, claro, nos primeiros tempos. Muitas vezes essa população ameaçava desertar da capitania, uma incapacidade de desenvolver uma agricultura, né? Então, a gente vê que isso são fraquezas do alicerce do início do período colonial capixaba, né? Obviamente que o investimento de recursos que foi colocado aqui muitas vezes não trouxe um retorno, o que desanimava esses colonizadores. Entretanto, muitas localidades, vilas, né, comarcas foram criadas e que, de certa forma, fomentaram o que a gente vai ter nos anos e nos séculos que vão continuar aí na história do Espírito Santo, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, participem, comentem e até a próxima aula.